Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 7, mas eu quero concentrar a mensagem desta noite nos versículos 15 e 16. Efésios 4, a partir do versículo 7, para que você compreenda o contexto desses versículos 15 e 16. Depois nós vamos chamar as nossas crianças e vamos orar por elas e por nossas vidas. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, nos diz a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E aqui Paulo estava falando a respeito de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aí eu quero chamar a sua atenção para estes dois versículos 15 e 16, nos quais desejamos basear a mensagem desta noite. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ler juntos estes dois versículos, 15 e 16, Efésios 4, 15 e 16, como você tem aí projetado. Vamos ler juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que o Espírito de Deus possa aplicar a sua palavra, a palavra do Senhor, aos nossos corações. Nós vamos orar. Eu quero convidar as crianças e os professores do nosso departamento infantil à frente. Os nossos diáconos já estão orientando, há alguns lugares lá em cima, ainda na galeria, para que todos possam ficar devidamente acomodados. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor. Ela traz direção, poder, autoridade, esperança para a tua igreja sobre a face da terra. Ela traz ensino, correção, exortação, encorajamento para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que busquemos para a tua glória o crescimento não só quantitativo, mas qualitativo da vida da tua igreja, Senhor. E possamos usufruir da bênção de um crescimento sadio da tua igreja. Assim como o Senhor promoveu o progresso do Evangelho e da tua igreja sobre a face da terra e continuas a promover para a glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe também como igreja. Que aprendamos a crescer segundo a tua vontade, segundo a tua palavra.
aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Nós te bendizemos e te adoramos, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos. Eles que já são igreja hoje, não são apenas a igreja do futuro. E como igreja juntos possamos ser bênção na vida deles. E que eles também sejam bênção na vida da Tua igreja. Abençoa-nos como um todo, como corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua palavra como corpo do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações por Tua graça e misericórdia. A despeito, ó Deus, das minhas imperfeições e limitações, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe através da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Há algum lugar ao seu lado aí que está vazio? Vou pedir para você levantar a mão. Opa, ok. Pode levantar bem alto a mão para os diáconos, por favor, os diáconos poderem ver e ajudar alguns irmãos que ainda estão em pé, ok. Temos lugar aqui à frente, então temos... Pode levantar a sua mão, o pessoal já localizou. Opa, tem lugar aqui no meio, ok. Aqui... O coro de nossa igreja cantou este louvor: povos cantai, o rei chegou. Vamos falar desse amor. O grupo de louvor nos fez pensar e cantar também, e adorar o Senhor. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. O meu prazer é te servir. Eu tenho a marca de Cristo. Mas para que a marca de Cristo? Só a marca de Cristo, só ter a marca de Cristo. E aí nós cantamos: corpo que adora e que serve. Corpo que adora e que serve. Irmãos, Paulo escreveu a esta igreja de Éfeso, que foi fundada por ele, como está lá em Atos capítulo 19. Ele passou um período pregando o evangelho na cidade de Éfeso e passou 3 meses pregando na sinagoga. Os judeus, então, não crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles começaram a mover perseguições, tumultos, e Paulo, então, separou aqueles que haviam crido na mensagem do Evangelho, deixou de pregar na sinagoga, porque já estava sendo perseguido ali pelos judeus, separou os discípulos daqueles judeus duros de coração, e começou a fazer um discipulado que durou nada menos do que, pelo menos, 2 anos na cidade de Éfeso. Paulo estava trabalhando aquela igreja que estava surgindo naquela cidade tão importante. 2 anos discipulando aqueles primeiros novos convertidos. Uma igreja que foi forte doutrinariamente, isso é muito importante para as nossas vidas. Precisamos ser fortes doutrinariamente. Mas uma igreja que falhou, e Paulo alerta aqui, você lendo a epístola aqui aos Efésios, você percebe isso claramente, o quanto Paulo fala do amor. Porque essa igreja foi muito forte doutrinariamente, mas falhou porque abandonou o primeiro amor. E depois terminou recebendo uma reprimenda de João, enviada pelo próprio Deus, como está lá em Apocalipse. A reprimenda contra a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, é esta: tenho, porém, contra ti. Eu reconheço que vocês são zelosos, vocês são fortes na doutrina, vocês não toleram a mentira, a falsidade, vocês lutam pela verdade. Aí Deus diz: eu tenho, porém, contra vocês uma coisa: vocês não são perfeitos. Vocês abandonaram o primeiro amor. Paulo amou essa igreja, se preocupou como amava todas as igrejas cristãs fundadas por ele e outras. Paulo então escreve aos Efésios da prisão. Ele estava preso em Roma, muito possivelmente, pelo que se acredita. No capítulo 1, Paulo mostra como Deus planejou a vida da igreja na eternidade. No capítulo 2, Paulo fala sobre
como nós pecamos, e nós, porque somos igreja do Senhor, olhando para a igreja de Éfeso, e temos muito a aprender. Paulo fala sobre o pecado, os nossos pecados, e como Deus nos resgatou das trevas. No capítulo 3, Paulo diz, olha, Deus nos constituiu igreja, judeus e gentios, que milagre, que não se davam. E Paulo então mostra essa maravilha, que milagre é esse que Deus faz, de reunir judeus e gentios que se odiavam. Nem entrar na casa um do outro entrava. Imagina então agora é igreja. Vai cultuar, vai, está junto. Judeus e gentios, que milagre. Deus estava então unificando esses dois grupos, judeus e quem não era judeu era chamado de gentio, pagão. Quebrou barreiras culturais, raciais, religiosas, econômicas. E tudo isso foi de abalar os poderes celestiais. Como Paulo diz lá em Efésios 3:10, esta multiforme graça de Deus, ela pudesse ser conhecida dos principados e potestades, poderes celestiais. E Paulo então diz que ora por essa igreja, como está lá em Efésios 3:14. Paulo ora por visão, para que essa igreja tenha visão para cada crente compreender a sua posição no corpo de Cristo. Você sabe qual é a sua posição no corpo de Cristo? Paulo estava orando por essa igreja, para que cada crente pudesse entender qual é o meu lugar na igreja, no corpo de Cristo. Paulo ora não só por visão, mas Paulo ora por esta igreja, por poder, para que cada membro fosse revestido de poder para assumir esse lugar. Se Deus tem um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo na igreja, Paulo então ora para que essa igreja, cada crente pudesse ter poder do alto, para assumir e viver, porque às vezes sabemos o que Deus quer de nós e não fazemos. Paulo ora para que essa igreja pudesse ser revestida de poder para viver. E tudo isso precisava ser feito com verdade e com amor, com as duas coisas, com verdade e com amor, porque a verdade sem amor, ela nos torna uma igreja de ignorantes, de brutos. Que coisa triste. Imagina alguém que entra aqui em nossa igreja e diz, puxa vida, a pregação realmente, não tenho dúvida, é a verdade, mas menino, é muita falta de amor. Eles falam a verdade, mas você não imagina o quanto rola de fofoca. Comecei a conviver com eles, e o quanto rola de mentira, e quanto rola de tantas outras coisas ruins. Eles não têm amor. A verdade sem amor nos torna ignorantes, brutos. E o amor sem verdade nos torna frouxos moralmente. Amamos tanto que toleramos excessivamente. Passamos dos limites, aceitamos tudo, tudo é normal, tudo é tranquilo, como está posto aí fora. Cada um tem a sua verdade, é porque é o amor, mas sem verdade. Nós precisamos do equilíbrio aqui. E o Espírito Santo é o Espírito que é o Espírito da verdade, mas é também o Espírito que produz nos nossos corações o fruto, como é dito, como Paulo nos ensina. O fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, começa por amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Começa por amor. Tudo isso compõe, então, o fruto do Espírito. Você entende qual é a sua posição no corpo de Cristo? Você clama por poder para viver aquilo que Deus quer da sua vida no corpo de Cristo, na igreja? Já ouvi falar, e você deve ter ouvido também, sobre o crente 3S. 3S. Tem uma fita que não é 3S, acho que é 3M. Mas o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Ele não serve, ele não trabalha, ele está salvo em Cristo Jesus. Ele se alegra por sentar no banco, sentado e satisfeito. Que culto maravilhoso! Ah, que pregação maravilhosa! Foi para o meu irmão, não foi para mim, foi para o meu irmão. Ah, se ele tivesse aqui na igreja para ouvir aquela mensagem. Ele está sentado e ele está satisfeito consigo mesmo. Este não é o plano de Deus para as nossas vidas. Paulo orou a Deus por cada crente, para que cada crente tivesse visão, poder, verdade e amor. É inquestionável que a igreja evangélica
tenha crescido e continue crescendo no nosso país. E nós precisamos nos preocupar. Não adianta ficar criticando, dizendo, não adianta crescer só quantitativamente, sem o aspecto da qualidade. É bem verdade. Nós precisamos crescer equilibradamente, quantitativamente e qualitativamente, na vida do tipo de cristão que nós somos. Mas não há como negar a influência de igrejas, mudando a vida de pessoas e de famílias em favelas, e também na alta sociedade. Não há como negar que há crentes que honestamente ocupam funções públicas e também no setor privado, que se destacam e procuram ser fiéis a Deus e glorificar a Deus através das funções que desempenham. Não há como negar que as pessoas estão, de certa forma, movidas por Deus, buscando mais da verdade, querem a verdade, a Bíblia, e buscando mais, e crentes buscando mais, ler a palavra, orar, buscando mais santificação, e todos nós precisamos disso como igreja. Pessoas que estão sendo despertadas para a necessidade de buscar mais a Deus e viver a igreja nesse sentido de busca e consagração a Deus. E é bem verdade que nós desejamos, assim como temos filhos e os vemos crescer. Eu fico imaginando que você não tem filhos, Lara, e você diz assim, Senhor, tão linda Larinha, Senhor, que pelos próximos 50 anos ela continue do mesmo jeito que ela é hoje. Não, nós queremos que os nossos filhos cresçam. Nós também crescemos, nos desenvolvemos, decidimos casar, constituir família, e se o plano de Deus para você não for o casamento, viver para a glória de Deus. Mas os pais querem que os filhos cresçam e se desenvolvam, e sigam um caminho traçado por Deus para as suas vidas. Ou seja, o crescimento precisa ser algo normal, natural, assim também com respeito à igreja. Assim como desejamos um crescimento natural, saudável para os nossos filhos, no aspecto físico, intelectual, psíquico, emocional, espiritual, nós também precisamos ansiar pelo crescimento da igreja. Quando cada vez que pensamos em números e olhamos números, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que esses números estão apontando para vidas que são ganhas e alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. E que grande aventura é o casamento, a constituição da família, a criação de filhos. Quantas receitas talvez tenham passado para você, para criar os seus filhos, e principalmente naquela época que não tinha internet, o negócio era bem mais complicado. Aí você tem então um filho, e eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, e aí alguém chega e diz, olha, para que o seu filho seja um grande cantor, ele precisa por dia comer pelo menos um ovo cru. Ele vai ter uma voz belíssima se ele comer um ovo cru. E teve gente que entrou nessa. Aí tome ovo cru para a criança, todo dia, o ovo cru. Come, meu filho. Não gosto, coma para você ser um dia um Luciano Pavarotti, alguém que vai impressionar por uma voz belíssima, porque disseram que o ovo cru ajuda. Não sei se ajuda. Quem aqui tomou óleo de bacalhau? Pode levantar a sua mão, não tenha vergonha não. Amava o óleo de bacalhau, não é? Não gostava de óleo de bacalhau. Ele já nos disse, como pai, já disse aos filhos. Mas tomava por obediência, tomava porque com certeza os pais davam não por maldade, porque entendiam que aquilo traria e contribuiria para a saúde. São receitas que vão nos passando. Biotônico Fontoura, eu não vou pedir que você levante a mão, pode ficar. O seu riso já denunciou. Não precisa levantar as mãos, não precisa. Tem uns que estão fazendo assim, que é isso? Não foi da sua geração, você que está assim. Caldo de mocotó. São receitas. São receitas. Porque nós queremos a saúde dos filhos. Mas qual a receita para o crescimento sadio da igreja? Poderíamos falar muitas coisas, mas eu quero olhar para esse texto e eu quero convidar você a pensar em dois aspectos aqui que são fundamentais, repito, para o crescimento sadio
da igreja e que Paulo nos apresenta aqui. O primeiro aspecto para o crescimento sadio da igreja é a conexão com a cabeça. A conexão com a cabeça. A igreja não pode ser, como aí nas histórias fictícias, como uma mula sem cabeça. Não. A igreja tem aquele que é o cabeça ou a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo nos diz aqui no versículo 15, Efésios 4, versículo 15. Ele nos diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se a igreja quer um crescimento sadio, se nós queremos crescer de forma sadia, espiritualmente de forma sadia, nós precisamos estar conectados, nós precisamos de conexão com a cabeça. Paulo não está desejando aqui dar uma aula de anatomia, mas Paulo quer afirmar e passar a ideia para a igreja, que nós recebemos daquele que é o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. Nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, por sua palavra, direção. Nós precisamos receber dele, recebemos provisão, nós somos nutridos pelo Senhor Jesus. Nós recebemos comando para uma boa relação e ação como membros do corpo que somos. Uma cabeça que não funciona bem, ela não coordena adequadamente o corpo. E nós temos muitas anomalias, muitos problemas, muitas doenças, quando a cabeça não funciona bem e todo o corpo sofre. Paulo está dizendo, aquele que é o cabeça da igreja, ele é perfeito. Então nós precisamos estar conectados a ele. Nós precisamos estar conectados ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo então fala isso no versículo 16, logo no começo. Depois que ele diz, no final do versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ele vai dizer no versículo 16, de quem, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Olha a conexão, e é isso que Paulo está falando. Como membros do corpo de Cristo, como igreja, somos muitos membros, e Paulo tratou disso lá em 1 Coríntios 12. Nós precisamos de conexão com aquele que é a cabeça do corpo, de quem todo o corpo bem ajustado. Quando Paulo usa essa expressão, bem ajustado, essa é uma expressão que era usada para amarrações de construção, a turma de engenharia civil. Olha. Amarrações de construção, ele diz, olha, esse corpo ele precisa estar bem ajustado com a cabeça, bem amarrado. Mas também era um termo que era usado para as articulações das juntas do corpo. Não adianta só ter ossos. Nós precisamos dos ligamentos, nós precisamos de tudo como Deus nos fez, de forma tão complexa, mas tão perfeita. As articulações das juntas do corpo. Paulo diz, os membros precisam estar muito bem ajustados àquele que é a cabeça. Mas também precisam esses membros estarem bem consolidados, de quem todo o corpo, todo esse corpo, bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de toda junta. O bem consolidado aqui, a ideia era dessa expressão usada para ligar pessoas, relacionamento, para tratar, Paulo usa, e era uma expressão usada também, para tratar de pessoas que precisavam se reconciliar, que estavam brigadas. Paulo diz, os membros do corpo de Cristo precisam ser reconciliados muitas vezes. Esse corpo, para que ele possa crescer e se desenvolver e glorificar a Deus para o que foi feito, ele precisa estar bem ajustado, bem amarrado, mas bem consolidado. É preciso tratar dessas conexões, dessas relações. É preciso evitar aquilo que nos separa, é preciso reconciliar membros, e é um trabalho de muita luta na vida da igreja.
Como disse um certo pastor, é muito fácil organizar pedras prontas, que já estão prontas, um edifício com as pedras que já estão prontas. O difícil é encaixar as pedras brutas que chegam aqui todas as semanas. Como Deus vai nos lapidando nos nossos relacionamentos, nos reconciliando, trabalhando o perdão, trabalhando a verdade, trabalhando a paz, fazendo com que irmãos que estavam distantes agora possam andar juntos, como nós cantamos, juntos, na mesma fé. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Sim, é pensar esses membros que estão sendo bem consolidados. Os dois termos que são usados por Paulo, bem ajustado e bem consolidado, sinalizam que nós precisamos andar em unidade como igreja, através daquele que é a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Recebemos direção do Senhor para andarmos juntos, direção da cabeça. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre valores cristãos que precisamos ter. No capítulo 5, ele vai dizer que nós lutamos contra as trevas. São tudo orientações para a igreja que recebemos do Senhor. Vai tratar sobre a família neste capítulo 5 de Efésios. Vai começar o capítulo 6 tratando de família. Vai tratar também sobre os nossos relacionamentos sociais no capítulo 6. E vai terminar falando sobre a armadura que a igreja precisa. E Paulo então encerra a carta. Mas é impressionante como Paulo está dizendo aqui, através da sua epístola, que a igreja recebe pela palavra orientação para seguir. E nós precisamos então desta orientação que vem daquele que é a cabeça do corpo. O corpo sofre quando não está bem conectado com a cabeça. Se nós queremos uma igreja que cresce de forma sadia, não esqueça isso. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, todos nós precisamos de conexão com aquele que é a cabeça do corpo. Não é estarmos aqui porque é um lugar agradável, não é estarmos aqui porque talvez fugimos da violência, como vimos ontem, então entramos na igreja e é um lugar de paz na cidade. É muito mais do que isso. É o corpo de Cristo, onde aprendemos a ser igreja, eclesia, corpo de Cristo, o ajuntamento aqui de pessoas que estão conectadas, em conexão com aquele que é a cabeça. Se queremos o crescimento sadio da igreja, em primeiro lugar, nós precisamos, como Paulo nos ensina, pela palavra de Deus, nós precisamos de conexão com a cabeça, com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai implicar que eu e você, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, todos os dias. Alguém aqui não toma banho todo dia? Pode levantar a mão, ninguém está olhando, ok? Alguém aqui não come diariamente? Então todos comem diariamente, todos tomam banho, que coisa boa. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias, tirar um tempinho, o tempo que for, precisamos parar e dizer, Senhor, eu preciso estar em comunhão contigo. Não é só saber que o Senhor existe, não é só saber que a minha vida está debaixo da tua direção, das tuas poderosas mãos, não, Senhor, mas como filho eu preciso buscar o Pai. Nós precisamos de conexão com aquele que é a cabeça. Foi Ele mesmo, Jesus, quem disse aos seus apóstolos, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha. A igreja perseguida, fora daqui, ou mesmo aqui, não está sozinha. O Senhor da igreja está com ela, e nós precisamos desta conexão para termos um crescimento sadio. Mas nós precisamos de um segundo desafio, de um segundo aspecto para o crescimento sadio da igreja. Nós precisamos de conexão entre os membros da igreja. A palavra de Deus nos ensina que o próprio Deus não quer que nós tenhamos unicamente relação com Ele. Não é só uma conexão com Jesus e dizer, bom, que se exploda o resto. Não estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado na minha relação com Deus e isso é suficiente. Não, não é verdade. O próprio Deus não quis assim. E olhe como a palavra de Deus nos coloca no versículo 16, depois que Paulo diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, final do versículo 15,
depois dele dizer de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, olha o que ele diz aqui, pelo auxílio de toda junta. Pelo auxílio de toda junta. E o auxílio aqui dá a ideia de suprimento. E a junta favorece o contato dos membros do corpo. Ou seja, por esse contato dos membros do nosso corpo, o suprimento é passado. Nós recebemos suprimento pelos contatos que Deus estabeleceu no nosso corpo, e quando está tudo funcionando, beleza, maravilha, é uma bênção, o corpo se desenvolve. Paulo diz aqui, pelo auxílio de toda junta. Nós precisamos de conexão entre os membros. Cada junta, cada contato, cada relacionamento na igreja, passando adiante o suprimento para todo o corpo. E aí então Paulo vai nos dizer, pelo auxílio de toda junta, segundo o quê? A justa cooperação de cada parte. Pelo auxílio, sim, de toda junta, segundo a justa cooperação. A justa, porque é isso que tem que acontecer. Deus fez o corpo para funcionar assim. Que cada membro contribua para o crescimento do outro, quando cada um cumpre a sua função, e por isso que Paulo diz, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, quando cada um faz aquilo para o que foi designado pelo cabeça, o Senhor Jesus Cristo, o corpo cresce, o corpo é edificado, o corpo desenvolve. Quando cada um cumpre a sua função no corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz aqui, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada um tem uma parte, cada um tem uma função, cada um recebeu algum dom, cada um tem um ministério a desempenhar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo o corpo funcionando bem. E Paulo cita aqui alguns dons, como nós lemos nos versículos anteriores, e como a palavra de Deus nos fala no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Paulo não estava querendo encerrar os dons aqui. Em todo o Novo Testamento, Paulo então cita pelo menos umas 4 listas de dons, e elas são entendidas pelos mais estudiosos, que não são instantes, não terminam ali, mas eram dons espirituais distribuídos para os membros do corpo de Cristo, para que cada um servisse ao outro, pela justa cooperação de cada parte, cada um ocupando o seu lugar, cada um servindo ao Senhor com os dons, talentos, habilidades que foram dados pelo Senhor para o desenvolvimento, o crescimento do corpo de Cristo, conectados com aquele que é a cabeça, mas também conectados como membros do corpo de Cristo. Há muitos e muitos anos tivemos num congresso de pastores e líderes, e eu nunca esqueci. Eles fizeram, no meio ali de uma palestra sobre dons espirituais, eles fizeram uma encenação e nunca saiu da minha mente. Um membro chegava no gabinete pastoral e dizia: pastor, desculpe, eu não marquei horário, eu queria ter uma palavra. E aí o pastor olhava e dizia: olha, desculpe, eu estou aqui super atarefado, nós vamos ter reunião do presbitério, eu tenho que entregar os documentos, eu não tenho tempo. Ele disse: não, pastor, não tem problema não, eu volto depois. Ele disse: mas era sobre o que? O pastor perguntou. Ele disse: olha, é porque eu me aposentei e eu estou com tempo livre demais, eu quero servir aqui na igreja. Ele disse: não, então peraí, então parou. Ele disse: parou como? Ele disse: não venha conversar. Ele disse: não, mas o senhor não tem tempo. Ele disse: não, agora tem porque eu preciso de uma pessoa, só está faltando uma pessoa aqui para preencher uma vaga. Ele disse: é o quê? Ele disse: é para ser professor do departamento infantil, o pastor disse. O membro disse: não, pastor, olha, eu não levo o menor jeito para trabalhar com criança. Ele disse: não, mas Deus capacita, eu vou botar seu nome aqui, eu termino o meu documento preenchido. Ele disse: mas Deus capacita. E o irmão disse: não, pastor, por favor, pelo amor de Deus, não coloque. Pastor, eu queria trabalhar na secretaria da igreja,
Eu sou uma pessoa que trabalhei a vida toda organizando, então eu queria dar minha contribuição na secretaria da igreja. E o pastor levantava um papel lá, tinha um monte de nomes, e o pastor voltava e dizia: olha, eu sei que tem um bocado de crente que está trabalhando lá, que não está fazendo nada. Tem até muitos aposentados. Fica lá na secretaria, batendo papo, tomando cafezinho, tal. Ele disse: pronto, pastor, eu ajudo a organizar isso daí. Ele disse: não, mas não dá certo não. A gente está precisando de um no departamento infantil. Eu vou botar seu nome, daqui a 1 ano você vai ver. Você vai voltar aqui, pedindo para você continuar no departamento infantil. E aquele irmão, então, saía, o pastor colocava o nome e aparecia no telão. 1 ano depois, o irmão voltava. E aí ele dizia: pastor, ele disse: já sei, quer continuar? Ele disse: não, pastor, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, me tire daquele departamento infantil. Eu disse ao senhor há 1 ano atrás que eu não levo o menor jeito para trabalhar com criança. Eu disse ao senhor: pastor, foi 1 ano de tribulação. Aí ele disse: mas Jesus já previa que aconteceria tribulação. Ele mesmo até disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: então você vai. Ele disse: não, pastor, não tem condições de continuar. E aí ele dizia: pastor, eu cheguei na classe, tinham 30 crianças. O senhor sabe quantas crianças tem agora, lá na minha classe do departamento infantil? Só tem 3. De 30 só tem 3. E das 3 crianças, 2 são meus filhos, que eu obrigo a ir todo domingo. Eles não querem, mas eu obrigo. Aí o pastor disse: e a terceira? Eles: é meu sobrinho, que olha e diz assim: vai fechar a classe, vai acabar com o departamento infantil. Quando nós estamos no lugar errado é assim. Mas quando nós estamos no lugar certo, vai ver como o departamento infantil trabalha, vai ver como os professores de escola dominical trabalham, conversa com a turma do louvor, conversa com o coro da igreja, quando cada um de nós encontra o lugar para o qual Deus nos chamou para servir, nós temos alegria e prazer. E veja, e não tem problema, de repente você está num lugar, entender e perceber: não é esse o lugar. Procura a liderança, conversa, senta na boa, diz: olha, desculpa, eu entendi errado. Não é vá pregar a Bíblia, é vá plantar batata, não é? Lembra da historinha, não é? Não, olha, desculpa, eu entendi errado. Não é esse o meu lugar. Que bênção, não precisa continuar insistindo para dar satisfação a alguém, não. Mas nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos encontrar o nosso lugar de serviço. Nós precisamos fazer para a glória de Deus, fazer com alegria, e cada um servindo ao Senhor. A gente fica pensando nos acampamentos da igreja, a gente fica pensando nos retiros, o retiro de casais, a programação dos casais, a programação dos jovens, dos adolescentes, crianças, de idosos, SAF, tudo. Olha para a igreja e diz: Senhor, que bênção estarmos conectados uns com os outros. Os grupos de oração nos lares, os pequenos grupos, e levarmos a sério, então, a vida cristã. E depois de um tempo olharmos para trás e dizer: Senhor, quanta diferença tudo isso fez na minha vida, e tem feito, e continuará fazendo. Isso é a conexão entre os membros. É fácil? Não. Muito sacrifício, muita luta, muita reunião, muito trabalho, muito planejamento, muita oração, muito estudo, muita leitura, muito estudo da Bíblia, buscar entender a vontade de Deus para a vida da igreja, e entendendo, então, o desafio de colocá-la em prática. Qual o resultado disso? Diz Paulo, então, no versículo 16, terminando o versículo 16. Depois que ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Paulo diz: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo diz: olha, quando nós agimos assim, quando cada um está contribuindo, cada um fazendo a sua parte, pela justa cooperação de cada parte, quando tudo isso acontece, a bênção é que o corpo se desenvolve, efetua o seu próprio aumento para a edificação. Paulo usa uma expressão da construção, como ele gostava muito, a igreja como edifício, para a edificação de si mesmo. Aí Paulo não para aqui, ele diz: em amor. Em amor. São os relacionamentos marcados
não só pela verdade, não só pela doutrina, mas pelo amor. Como amamos e nos preocupamos uns com os outros. Como amamos e nos preocupamos, pensando nos grupos de oração nos lares, pensando nos pequenos grupos, quando nos reunimos, compartilhamos, estudamos a palavra, fortalecemos, trazemos uma palavra de encorajamento para aquele que está triste, sem esperança, muitas vezes enfrentando lutas enormes. E aí, como corpo de Cristo, esses membros conectados, entrelaçados ali, podem então ser bênção na vida uns dos outros. Mas cada um tem que cumprir a sua função. Como anda a sua conexão com o corpo de Cristo? Deus não nos chamou para virmos aqui, entre aspas, assistirmos um culto, não devemos vir para assistir, mas para cultuar. Para terminado o culto, podermos cumprimentar as pessoas, nos falar, e podermos viver a igreja que não funciona só no domingo à noite ou domingo de manhã, mas ao longo da semana. Vivermos esta igreja, vivemos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como está a conexão dos ministérios, o quanto demonstramos de amor como membros do corpo de Cristo, não só como membros, mas esses ministérios, como eles se relacionam, como eles se preocupam uns com os outros, como nós servimos e aprendemos a servir uns aos outros. Ouvi falar de 2 grupos de louvor, e esse membro esteve nesse culto, e ele conversando, ele disse: pastor, foi uma coisa horrível, o culto da noite, nesta igreja, aqui no Grande Recife, no Cabo. Eu não anotei o nome da igreja, e se tivesse anotado, não diria aqui. Mas os grupos viviam competindo. Nós não fomos chamados para competir. Nós somos chamados para prestar a nossa justa cooperação para o desenvolvimento do corpo todo. Naquela tarde, o grupo louvor ensaiou, deixou tudo prontinho para no culto da noite. E quando chegou na hora do culto da noite, que o pastor chamou, o baterista deu o sinal, quando eles começaram, os instrumentos estavam todos desafinados. Todos desafinados. O que estava dirigindo o louvor ficou tão nervoso, e eu não sei como era a vida da pessoa, e eu não vou usar aqui a expressão, ele disse: eita, M, e aí soltou a palavra para a igreja toda. Eita, M, está tudo desafinado. E ficaram pensando: puxa, a gente saiu à tarde, estava tudo prontinho, deixamos tudo pronto para a noite. E aí você deve já imaginar o que aconteceu. O outro grupo, porque eles competiam, o outro grupo veio depois que eles saíram, e eles desafinaram os instrumentos, para prejudicar o outro grupo. Isso depois foi descoberto. Que coisa triste, porque nós não estamos cooperando uns com os outros. Isso não é a ação do Espírito de Deus. Se nós queremos um crescimento sadio da igreja, nós precisamos de conexão com a cabeça, com o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de conexão com os membros do corpo, uns com os outros, uns com os outros. Nada de ninguém querer ser ilha, isolado, sozinho, sem contato. Não, não. Isso não é igreja. Você pode até ser templo do Espírito Santo, e a Bíblia nos chama de templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito. Mas igreja, a palavra grega eclesia, ou eclésia, ela traz a ideia de um ajuntamento de pessoas. Um ajuntamento de pessoas. Então, eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Não adianta. Não saia por aí dizendo: não, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Isso é um contrassenso em relação à palavra igreja no grego. Igreja é um ajuntamento de pessoas, e que não tinha nem sentido religioso, se você nunca ouviu isso. Era qualquer ajuntamento. Um presídio, para os gregos, seria considerado uma igreja. Eles diriam: ali está um ajuntamento de presidiários, é uma eclesia de presidiários.
E que grupo é aquele que se reúne todo domingo? Ali é uma eclesia de cristãos, pessoas que seguem a Cristo, um ajuntamento de pessoas que declaram seguir ao Senhor Jesus. Então podemos ser individualmente templo, habitados pelo Espírito, sim, mas igreja nós somos como corpo, é um ajuntamento de pessoas. Então, se queremos um crescimento sadio da igreja, nós precisamos de conexão com a cabeça e precisamos de conexão entre os membros do corpo de Cristo. Um Gideão como nós temos aqui o casal gideônico, não é? Eli e Adelice, e já estiveram aqui em dezembro, no dia da Bíblia, nos trazendo então a palavra, nos trazendo testemunhos. Os Gideões internacionais no Brasil, um deles esteve em Santa Catarina, em Itajaí. E como sempre andam acompanhados, dois pelo menos, esse homem ele deu um testemunho dizendo que tinha visitado lá em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, procurado visitar alguns pastores para poder ter o apoio, para fortalecer o trabalho de distribuição daqueles Novos Testamentos. Talvez você já tenha visto, eu creio que a maioria, se não todos. E aí ele deu testemunho dizendo que saiu falando com vários pastores, até que foi levado à casa de um pastor ali da cidade, e quando foi visitar esse pastor, ele disse que ficou impressionado, porque quando chegou na casa, percebeu que algumas casas depois tinha uma placa afixada na frente da casa, e a placa dizia somente o seguinte: Igreja Solitária Universal. Esse Gideão achou estranho, e aí perguntou ao pastor, disse: você mora aqui há muitos anos? Ele disse: sim, sim. Ele disse: aquela placa? Ele disse: foi uma pessoa que colocou, Igreja Solitária Universal. Procurou saber então daquele pastor, que já morava ali há um bom tempo, e o pastor então explicou que era um homem que já havia pertencido a várias denominações, a várias seitas, e agora havia decidido criar a sua própria denominação e a sua própria seita. E aí o pastor disse: olhe, diariamente, todos os dias, ele lê a Bíblia sozinho, ele canta sozinho, e ele não convida ninguém para cultuar com ele. Ele era o único daquela igreja no universo. Igreja Solitária Universal. Uma placa. Isso não é anedota. História verdadeira. Uma placa. Igreja Solitária Universal. Não, isso não é igreja. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Nós somos igreja como corpo. E se nós queremos um crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja que participamos, nós precisamos de conexão com a cabeça, e nós precisamos de conexão com os membros. É um duplo desafio. Não imagine que é fácil, mas é possível, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que nós possamos, como igreja, buscar este crescimento sadio, em conexão com a cabeça e em conexão uns com os outros, com os membros do corpo de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Quem sabe você está hoje aqui, entrou, nos visita, que você possa entregar a sua vida a Jesus, que você possa vir fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, buscar entender a vontade de Deus para a sua vida e saber do grande amor de Deus. Deus não quer que você viva largado, jogado no mundo, nesta geração, como Jesus disse, que continua sendo má e perversa. Não. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E se você está aqui, com certeza, Deus tem um plano especial e um propósito para a sua vida. E isso passa pela fé no Senhor Jesus Cristo,
em conexão com a cabeça. Isso passa em conexão com os membros do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.